Pois é, pessoal, conforme a gente anunciou, o nosso próximo convidado é o deputado estadual Paulo Lemos. Ele está assumindo, inclusive essa semana, a direção do Diretório Regional do PSOL. Ele está com a gente lá na sede do partido, através de videoconferência, vai conversar com a gente aqui no Conexão Brasília. Deputado Paulo Lemos, o senhor nos ouve? Bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os seus milhares de ouvintes. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar levando a notícia para o povo do Amapá. E do Brasil e do mundo, né? Sem dúvida, a internet não tem limite, não é? Exato. Bom, então eu quero agradecer aos programas aqui da casa, o Café com Notícia e o Luiz Melo Entrevista, que gentilmente cederam o senhor aqui para o Conexão Brasília hoje. O Grupo Diário é um parceiro, realmente. Nos honra muito. Mas é muito interessante, eu gosto, inclusive, já que a gente está no veículo de comunicação de massa, é uma característica do projeto de rádio que a gente faz. Quando a gente traz alguma autoridade, algum técnico, algum especialista, a gente sempre pede deles, né, que tenham o máximo de didática possível, tentar se desvencilhar, às vezes, do termo técnico. E como o senhor é professor, tem didática, fala fácil. Por isso que o senhor é uma boa fonte que a gente sempre recorre. Obrigado, Cleber, pela deferência. Obrigado mesmo. A gente começa falando, então, disso daí, né, do partido. O senhor era o secretário-geral do diretório do PSOL e agora está assumindo o diretório regional, a executiva regional do partido, é isso? Exatamente. E o nosso presidente, um camarada de muitas lutas, muito importante no nosso projeto, que é o Djalma, ele tem um problema sério de saúde, mas também está se dedicando muito tempo também na gestão do prefeito Clécio. Ele é secretário do prefeito Clécio e, de forma dialogada, ele solicitou para a gente que iria se licenciar e, conforme estabelece o nosso regimento, nosso estatuto, no licenciamento do presidente, quem assume o cargo é o secretário-geral do partido, que é a função que nós estamos hoje no PSOL. Então, como eu sou secretário-geral, o licenciamento do presidente Djalma, nós, a partir de hoje, portanto, assumimos a presidência do PSOL a nível do estado do Amapá. Só para efeito de registro aqui, qual o sobrenome do Djalma? Djalma do Espírito Santo. Djalma do Espírito Santo. Ok, e como presidente da regional do PSOL, não há nenhum impedimento do senhor concorrer nessa eleição também, não, né? Não. Nenhum impedimento legal. E nós também, hoje, já demos posse para a comissão provisória do PSOL no âmbito do estado do Amapá. Mas não é diretório porque nós não conseguimos fazer o congresso em função da pandemia. Tá? Então, é uma comissão que vai dirigir o partido a nível municipal até nós realizarmos o nosso congresso, que tem previsão de ser lá no mês de abril de 2021. Então, hoje, tomou posse a nova direção também do PSOL a nível de Macapá. Pois é, e com isso já se descortina à frente aí o processo da eleição, já está dirimida a dúvida, né? Havia muita dúvida primeiro se a gente teria a eleição municipal esse ano. Isso parece que já está confirmado. Nós temos um calendário eleitoral novo, foram feitos alguns ajustes, não é, com relação aos prazos que eram contados ao contrário, né, do dia da eleição para trás, né? Isso foi a única mudança, né? As regras demais continuam as mesmas, não é? Correto. Nós tivemos, portanto, a promulgação de uma emenda à Constituição. Como se trata de matéria eleitoral e em função do tempo, dentro do ano eleitoral, só por intermédio de uma emenda à Constituição, nós poderíamos ter algum tipo de alteração. E foi isso que ocorreu e, portanto, só alteraram algumas datas, alguns prazos, e aqueles que já tinham passado, inclusive, foram mantidos as exigências, como desincompatibilização para quem é secretário de governo, como prazo para quem é servidor da carreira de arrecadação fiscal. Esses prazos todos foram mantidos. Tá? Quem não conseguiu se desfiliar está, em tese, inelegível.
Eu sempre digo, as pessoas se assustam. Um secretário de Estado hoje, ou um secretário municipal de Macapá, ele está inelegível para as eleições de 2020. Inelegível por quê? Porque ele não se desincompatibilizou. Tá certo? Tem muitas pessoas que estão inelegíveis por relação de parentesco, por exemplo. Não porque tem algum problema maior com a justiça eleitoral, não. É questão mesmo de relação de parentesco, então, em função de cargo. E nós tivemos a mudança 15, de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno das eleições de 2020. Ok, bom, e o senhor já falou, isso é público, é notório, o senhor colocou seu nome à disposição do partido, é pré-candidato a prefeito de Macapá, e a dúvida que não quer calar pelo PSOL e Rede são partidos, digamos, gêmeos siameses, vão conseguir caminhar juntos nesse pleito? Olha, o diálogo está aberto. A Rede, senador Randolph é um companheiro de luta de muito tempo. Nós já estivemos juntos, eu apoiei as eleições do senador Randolph desde a época que ele era candidato a deputado estadual. No entanto, a Rede optou também por uma candidatura própria, até então, que é do nosso amigo, cara da melhor qualidade, que é o doutor Rubem Bemergui. E nós estamos com a nossa candidatura, mas eu quero dialogar com a Rede. Hoje eu dialoguei com o PCdoB, com o dirigente do PCdoB, bastante avançado a possibilidade do PCdoB estar conosco. Também temos um diálogo com o PT, do professor Marcos Roberto. Ele está com a sua pré-candidatura mantida, mas o diálogo está aberto. Nós estamos conversando para, quem sabe, lá na frente, a gente não formar aí uma candidatura com vários partidos do campo progressista, como a gente chama, com a Rede, com o PT, com o PCdoB e com o PSOL. Com isso, ganhamos musculatura e podemos ir ao segundo turno. É interessante o senhor fazer esse recorte. Isso me remete a perguntar para o senhor. Há quem, sempre os analistas dizem que essa questão de ideologia partidária, que isso estaria ultrapassado com essa sopa de letrinhas que a gente tem, digamos assim, com a multiplicação de legendas partidárias. Alguns partidos voltaram ou foram, digamos, repaginados com a mudança do nome, a mudança da marca, enfim. Mas o senhor diria, não abre mão, esses partidos conseguem sim ter, em torno de um projeto majoritário, partidos que têm alguma afinidade ideológica partidária, é isso? É necessário. E olha, eu acho que, na realidade, nós com a eleição do presidente Bolsonaro, voltou muito forte a questão ideológica. Nós temos o grupo da direita, que se declara conservador, que é favorável aí ao liberalismo absoluto das atividades econômicas, de privatizar tudo. Então, ficou muito claro. E nós temos aqui o grupo do centro, da esquerda, progressista, que eu não sou contrário à privatização, mas desde que seja uma privatização que venha melhorar a vida das pessoas, mas, da mesma forma, também não sacrificar. Você vai privatizar um sistema de água de esgoto. E a empresa que vai ganhar, ela vai fazer um investimento alto e a pessoa, o trabalhador, tem que pagar R$300 só da rede de esgoto. Como é que fica para quem ganha um salário mínimo? Menor taxa. Então, nós temos que ter essas políticas, como tem na própria questão da energia. Os programas sociais, eles têm que existir. E, querendo ou não, Kleber, os programas sociais, ele veio da esquerda. E nós percebemos que, se não fossem os programas sociais, como as pessoas hoje iam ser atendidas com esses auxílios do governo federal, é característica do programa social. O Bolsa Família veio em alta agora na época da pandemia, para a família optar pelo Bolsa Família. Então, nós temos que mediar. Eu não sou radical. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Uma coisa que eu tenho certo é o seguinte: nós temos que trabalhar para melhorar a vida das pessoas.
a questão ideológica tu vai defender dentro dos teus projetos, né, dentro das tuas discussões. Mas tu não pode, fazer parte de um partido de esquerda, dizer que eu sou contrário a qualquer privatização, não. Né? Se a privatização for aquela que vai dar certo, que vai melhorar a vida das pessoas, tem o meu apoio. Porque durante muito tempo, né, gerações de brasileiros foram apresentados a essas duas formas antagônicas como sendo muito radicais. Aí nós temos aí talvez o maior partido, o maior país comunista hoje, deve ser a China, a maior população do planeta, se eu não estou enganado. Mas o modelo lá que se adota hoje, né, dessa pujante economia chinesa, eles falam do social capitalismo, seria por aí o meio termo? Eles já promovem muito a abertura, né? Estão buscando a abertura do capital. Mas, no entanto, é um país muito fechado. Eu não tiro como referência. Nós não conseguimos saber muito o que acontece. Então, precisa estar atento. Agora, a China tem nos surpreendido realmente. Agora, na pandemia, nem se fala. Primeiro, pela questão do vírus. Até debates sobre a criação do Em laboratório, né? Em laboratório. Depois foi o ganho econômico que ela teve. E o reflexo da pandemia lá, que, comparado aos outros países, como o Brasil e Estados Unidos, foi mínimo na população, de número de casos, de morte. Mas na questão econômica, até hoje eles estão mandando para cá máscaras, luvas, os famosos respiradores, que estavam botando um monte de gente aí em maus lençol, vendido a 250, 300 mil reais, né? E só ter lá nós enfrentamos agora o problema de insumos para o teste. Muitos testes estão indo incompleto, porque o reagente, quem tem é a China. O teste rápido vieram da China, tá certo? Então, a gente precisa, lógico, avaliar. Eles estão com uma política de avançar para os outros países, conglomerados de empresas sendo adquiridas pelo capital chinês, dentro do Brasil mesmo. O que eles precisam de nós, eles estão vindo para cá, estão começando a comprar empresas que estão responsáveis por exportação de soja, por exportação de carne bovina. Nós precisamos ficar atentos. A coisa lá funciona e a gente tem que tirar proveito no bom sentido de lá. Porque o senhor falou, aí eles estão mandando para cá equipamentos, insumos, mas mandando, lê-se, vendendo para a gente, né? As empresas estão comprando. E em função da lei da oferta e da procura, no chamado sobrepreço, no chamado sobrepreço, que não é superfaturamento, mas que alguns prefeitos e alguns governadores estão sendo alvos de operações porque o Ministério Público Federal e a Polícia Federal entendem como superfaturamento. Mas não tinha de quem comprar, né? Se não tinha, acabaram comprando no preço que o comerciante necessitava, porque a gente precisava desses respiradores aqui. Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Bom, deixa eu lembrar do nosso mestre Jotanei, lembrar de quem está com a gente na live, tudo bem, está vendo o senhor em áudio e vídeo aí, mas quem está com a gente só na FM precisa atualizar, quem está chegando agora. A gente está conversando por videochamada com o deputado estadual Paulo Lemos, que acaba de assumir a direção regional do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, é isso? E Liberdade. Perfeito. Socialismo e Liberdade. Ele é pré-candidato a prefeito de Macapá, mas esse final de semana também o senhor tem sido uma boa fonte para esclarecer, até porque o senhor preside uma comissão especial criada no âmbito do parlamento para acompanhar a execução do concurso público da Assembleia Legislativa. O que novidades o senhor tem? Eu soube que na sexta-feira saiu um novo edital com novas regras, um novo calendário para esse concurso, deputado? Eu estou te dando em primeira mão, que ainda não falei com ninguém, mas ontem à tarde, início da noite, na sexta-feira, eu tive acesso à publicação, portanto, já está. Você que tem interesse de saber, entre lá no site da Assembleia Legislativa, lá no link da transparência, vai lá
no Diário Oficial, e que no Diário Oficial de ontem, sexta-feira, foi publicado o edital da retomada do concurso público da Assembleia Legislativa. Era uma questão que muita gente estava buscando informações. Entendemos que a época da suspensão era necessário, foi um pedido da Fundação Carlos Chagas, e a comissão reuniu e acatou esse pedido no dia 24 de abril, porque nessa época a situação da pandemia no estado de São Paulo, onde fica a sede da Fundação Carlos Chagas, era uma coisa de louco. Estava gente morrendo, como até hoje. Então, foi necessário a suspensão, como agora é necessário a gente nos planejar para a retomada. E, com isso, foi publicado ontem no Diário Oficial da Assembleia o edital da retomada do concurso público da LAP. Bom, então, nesse calendário tem datas específicas. Bom, primeiro, para a divulgação do resultado da primeira fase desse concurso, as provas que foram realizadas, esse resultado ainda não foi dado publicidade. Essa é a primeira data importante, que vai ser quando? Dia 3 de agosto, agora, daqui a 15 dias, nós vamos ter a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e discursivas para alguns cargos. Os cargos de nível médio, eles já fizeram a prova objetiva e discursiva. Os cargos de nível superior, eles só fizeram a prova objetiva. Tá certo? E tem uma prova específica para eles, discursiva só para os cargos de nível superior. Essa prova também já tem uma data que vai ser lá no mês de abril somente. Tá? 11 de abril, se eu não estou enganado, não é? Exato. Por que em abril? Primeiro, que nós não temos condições agora, nesse semestre, de avaliar a possibilidade de realizar uma prova presencial. A Polícia Militar tentou fazer uma prova presencial, organizar uma prova presencial, e já foi alvo de uma ação na Justiça que suspendeu, tá? Porque nós não temos ainda como colocar pessoas em sala de aula, no ambiente fechado, em função do vírus. Tá certo? No mês de novembro, nós vamos ter eleições. No mês de dezembro é o mês difícil, que é o mês do fim do ano. Mês de janeiro e fevereiro, nós temos o Enem. O Enem é janeiro e fevereiro, dependendo se vai fazer a prova presencial ou a prova digital. E, com isso, nós teríamos dificuldade. A Fundação fez uma proposta e nós acatamos, portanto, para realizar lá no dia 11 de abril, se eu não estou enganado. Perfeito. Então, nessa segunda fase, 11 de abril, os candidatos dos cargos de nível superior, que ainda continua a disputa. Eu lembro que o senhor falou ontem no programa do Melo que nessa levada aí, com o resultado do final de quem é do ensino médio, um contingente aí de 25 mil candidatos já sai da disputa, né? 25 mil candidatos já vão cumprir a sua parte dentro do processo. Já vão ter lá o resultado e vão aguardar as fases de solicitação de documento, quando for a época da posse. Tá? São 25 mil candidatos que já saem, 14 mil continuam em tese na disputa, porque depois vai vir o resultado da prova objetiva, que vai selecionar um determinado número de candidatos para fazer a discussão. Também há uma dúvida aí, porque foi editada, né, foi criada uma legislação própria durante o estado de calamidade pública da pandemia, que proíbe que qualquer ente público faça a contratação de servidor efetivo. Isso tragou aí o planejamento do concurso da Assembleia, né? E agora, pelo que o senhor falou ontem, na sexta-feira, uma provável posse desses candidatos aprovados só em 2022, é isso? Pelo regramento que nós temos hoje, por força, eu acredito que a Lei Complementar 173, de maio, agora de 2020, que é exatamente a lei que trata dos auxílios aos estados e municípios. Os estados e municípios estão recebendo o auxílio em 4 parcelas, já receberam 2. Tem mais 2 parcelas. São 60 bilhões de reais. Só que quem vai pagar essa conta são os servidores públicos. O Estado e o município, para receber isso, ele se comprometeu, por força de lei, não dar nenhum tipo de reajuste para o servidor,
não garantir nenhum tipo de benefício para servidor, não contratar novos servidores, gerando com isso aumento de despesa e com isso aumentando lá a questão do déficit previdenciário, por exemplo. Tá? Os estudos dizem que essa economia forçada aos estados e municípios terá uma renda de 130 bilhões. Aí o Estado pegou desses 130 bilhões, antecipou 60 bilhões e distribuiu entre os estados e municípios por intermédio da lei complementar. Mas a conta quem está pagando é o servidor público. E, por isso, como tem essa imposição, os cargos da Assembleia Legislativa, eles são todos cargos novos, tá? Nós fizemos uma reforma administrativa, transformamos o quadro de servidores atuais em quadro de extinção, tá certo? E criamos um novo quadro dentro da Assembleia Legislativa. As pessoas que vão ingressar no serviço público da LAB, quando tomarem posse, é no novo quadro em cargos novos. Então, se são cargos novos, nós estamos impedidos de dar posse a cargos novos até 31 de dezembro de 2021. Eu vi também o senhor comentar da possibilidade, ou se é que já tem alguma coisa sendo preparada, alguma petição questionando essa legislação, e é só para... Não é aqui o togas e becas, mas se o senhor pudesse didaticamente explicar, mexe com o quê? A autonomia de estados e municípios? Qual seria a alegação? Exatamente, né? É uma decisão, uma lei que interfere diretamente na vida funcional dos entes estaduais e municipais, sem falar que mexe em direito adquirido. Todo ano tem servidor público que a cada um ano e meio, ou 2 anos, dependendo do regimento, ele tem direito ao anuênio, que vai aumentar aí algo em torno de 3% na sua remuneração básica. Isso é direito adquirido. Aí vem uma lei complementar, tá? E tira esse direito adquirido seu. E nós sabemos que o direito adquirido está na Constituição Federal. Então, uma lei complementar não pode afrontar garantias constitucionais. Por isso, entendemos que há, sim, indício de inconstitucionalidade, e eu tenho certeza que nós teremos controle de constitucionalidade dessa lei junto ao STF por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Bacana, olha, avançamos bastante nesses temas. A gente ainda vai abrir aqui no Sistema Diário, vai abrir ainda um calendário de ouvir, né, de entrevistar os pré-candidatos, tem todo um rito de acompanhamento, mas a gente conseguiu pelo menos já capturar alguma coisa de como pensa o pré-candidato Paulo Lemos, deputado estadual no 2º mandato, né, e que agora é o presidente regional do PSOL. Deputado, a gente agradece, não fique tanto tempo sem vir ao Conexão Brasília, é só acordar um pouquinho mais cedo no sábado, ao invés de ir no Togas e Becas, chega aqui com a gente e a gente vai bater um papinho, tá bom? Ouvinte já sou, né? Obrigado. Porque logo cedo a gente já está sintonizado aí na Diário, seu programa também é muito importante, traz muito temas da área, principalmente da questão da economia, do extrativismo, do agronegócio, que a gente precisa olhar com responsabilidade sobre essa questão. Então, eu que agradeço pelo teu convite, a oportunidade de esclarecer aos seus ouvintes, as pessoas que têm interesse, principalmente nessa questão do concurso público, e o processo político ele está no meio, caminhando, e assim que a gente tiver novidade, a gente entra em contato para que você possa estar socializando aí com a gente, tá bom? Excelente. Deputado Paulo Lemos, muito obrigado por sua participação com a gente, um excelente final de semana. Valeu, grande abraço, meu amigo.